Essa semana todo mundo viu a cena triste, patética, totalmente disfuncional de um homem adultíssimo, já casado pela segunda vez, com a notícia de que a primeira esposa o teria deixado, foi o que eu li em alguns lugares, por causa de comportamentos dele semelhantes aos dessa semana. Olha aí, você tá vendo, né? Ele de calcinha, sutiã, colã, aí depois tem um outro vídeo em que ele aparece de fio dental. Foi mais de uma noite, e aliás, bem mais de uma noite, já não é a primeira vez. Houve uma ajudante da casa anterior dele no primeiro casamento que declarou que uma das razões pelas quais a primeira esposa deixou é por causa desse comportamento vicioso. E fica todo mundo perguntando como é que pode. Meu Deus, eu pergunto como é que não pode ser assim, porque essas pessoas não se converteram ao Evangelho, elas de fato não creram, elas se tornaram gente de igreja, elas gostaram do trato de ascensão hierárquica religiosa. Logo, o cara que não aprendeu nada, não estudou nada, não se dedicou a nada, não passou anos e anos e anos de estudo, de pesquisa, de leitura, de conferência de coisas, não sabem nada. Quando eu digo que não sabem, não sabem. E eu não estou falando que é porque não fizeram um semináriozinho aqui, a maioria desses seminários são muito pobres. Quem quiser ter riqueza mental, intelectual, cultural, histórica, teológica, filosófica, além dos seminários e dos cursos de pós-graduação, tem que ser um autodidata nato, para nunca parar de estudar a vida inteira, é o que não acontece com eles. Então eles vão interessado pela ascensão hierárquica. E aí vem todo o elemento do ego, da vaidade, do narcisismo, de ser chamado primeiro de pastor, depois de bispo, de receber reverências. E quanto mais o cara recebe esse tipo de tratamento, e ele próprio, ela própria, sabem que a vida delas é uma incoerência total em relação a essa expectativa sobre eles projetada, mais eles introjetam e mais profundamente esse carnegão da disfuncionalidade psíquico-comportamental se manifesta neles como compulsividade de elementos que a gente tem que categorizar como taras, fixações, obsessões. A pesquisa que ele está fazendo aqui é de outra natureza. Ele está à procura de outra pesquisa. Está querendo ver se encontra outras mensurabilidades. E se esconde atrás dessa doença. Ele é apenas um dos exemplos dos milhares adoecidos como ele que estão aí em volta. Quando é o caso de uma mulher, parece ser menos gravoso. Mas, no caso de homens, a gravosidade pelo processo da acumulação cultural e do imaginário vinculado à figura heterossexual, isso aumenta imensamente mais, até porque há muito mais homens praticando essa condição anômala do que mulheres. Mas isso tudo, o diagnóstico é um só. Não conhecer o Evangelho. Por quê? Porque um cara que de fato conheceu o Evangelho e se enxergou, ele não quer ser pastor, ele não quer ser bispo, ele não quer ser líder de nada, ele quer ser tratado. Ele quer ajuda psicoterapêutica. O que ele quer é aconselhamento. O que ele quer é encontrar um amigo fiel, de jugo, de companheirismo, de ajuda mútua. Como diz o livro de Provérbios, o ferro afia o ferro. Assim, um amigo ajuda e afia o outro amigo. E é tudo que não existe. É compartilhamento, é amizade, é sinceridade, é lugar de confiança e de fidelidade, onde você possa declarar as suas compulsividades, sem ser expulso, sem ser julgado, sem ser exposto, sem ser caluniado, sem ser divulgado para toda a congregação, ou quem sabe levado a uma disciplina pública. Então a estrutura religiosa é a própria fabricante desse tipo de manifestações não tratadas e que acabam se transformando nessas eclosões chocantes. Faz todo mundo ficar dizendo como é que pode. A minha pergunta é como é que não pode? Ficando eles saturados da imagem e da reputação religiosa que é falsa, mentirosa, de um perfeccionismo nojento e que eles encarnam, mesmo sabendo quem eles são por dentro, e como é que se pode esperar que seja diferente? É no mínimo assim e daí para pior. E eu estou dizendo há muitos anos que eu me afastei desse processo quando eu vi que a maioria sabia o que carregava, mas não queria ser tratado. E aí quando alguém não quer ser tratado, o que você faz numa congregação dessa? Você fica ali só para validar o percentual de enfermidade mental, de transtorno mental, de comportamento adoecido, de introjeção, com compulsividades taradas? Não, é melhor sair e falar de fora. Desde que há 28 anos eu me afastei do processo, que eu liderava durante décadas e décadas e décadas, eu tenho podido ajudar infinitamente mais pessoas nisso tudo. Agora, se esse é o seu caso, e você é pastor, pastora, bispa, seja lá o que seja, sacerdote, padre, ou freira, ou médium, isso pegou em todo lugar. Vivendo situações desse tipo, tira um ano sabático, vai se cuidar, vai tratar da tua alma. O que adianta você sair impressionando o mundo inteiro com a sua alma escangalhada, arruinada, esfacelada, deformada, sendo você uma espécie de quimera ambulante? É isso que você virou, uma quimera ambulante que vai vivendo pateticamente usando o nome de Jesus. Tristeza é o que me dá.